Queridos irmãos e irmãs, boa noite, né? Que a paz do Pai e de Jesus, nosso irmão maior, permaneça todos nós aqui presentes, encarnados, e hoje desencarnados. Como o tema mesmo estava bem há pouco ali, nós vamos conversar um pouco sobre o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrar pai e mãe, focando a piedade filial. Quando nós falamos em honrar pai e mãe, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que citamos, o 14, nós temos 4 colocações, 3 observações, uma de evangelistas, uma de Marcos, outra de Lucas, outra de Mateus, e uma afirmativa do decálogo do livro Êxodo, lá no capítulo 20. Marcos nos diz o seguinte: ele é obviamente portador dos ensinos de Jesus, então ele vai repetir os mandamentos que Moisés recebeu lá, que é o decálogo, né? Lá no Monte Sinai. Não cometerás adultério, não mates, não furtes, não digas falso testemunho, não cometas fraude, honra teu pai e tua mãe. Já Lucas também vai dizer: tu sabes os mandamentos? Não matarás, não furtarás, não cobiçarás a mulher do próximo, honra teu pai e tua mãe. Já Mateus faz uma observação. Eu gosto muito de Mateus, ele diz assim, observe um detalhe: honra teu pai e tua mãe e estarás amando teu próximo como a ti mesmo. E ele já está nos chamando para as leis morais, né? Que Jesus, não, o mandamento maior que Jesus nos trouxe, fazendo aquele compacto dos 10 mandamentos, entendendo a nossa pouca capacidade de entender os 10, ele, vou ajudar meus irmãos menores, e nos traz as leis morais sem mexer em uma linha das leis que Moisés recebeu, né? Por isso ele fala no primeiro capítulo que eu não vim destruir a lei, mas vim fazer com que ela se cumpra. Aqui já está o segundo mandamento da lei, né? Ama a Deus acima de tudo, e o segundo das leis morais, ama teu próximo como a ti mesmo. Então ele já está afirmando que tudo começa em casa, tudo começa na família, tudo começa no lar. E no decálogo, que é a única máxima que sai sobre os mandamentos, que promete alguma coisa, aqui no decálogo, no capítulo 20. E ele fala assim, está lá escrito: honrarás teu pai e tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor Deus te há de dar. Com essas máximas, a gente já vai entender, porque já no início, no item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, já começa lá, piedade filial. Vamos ver como é que nós espíritas, com essa doutrina extremamente transparente e não dogmática, vai nos mostrar o que é a piedade filial. Lembrando, vamos pela palavra piedade. Antes de falar da piedade, o que seria honrar pai e mãe? Exemplo prático. Se eu disser para todos os irmãos aqui que é um prazer muito grande por poder estar mais uma vez aqui, trazendo esses ensinos que, não sendo meu, primeiro servem para mim, são de Jesus, e que eu gosto muito. É verdade, vocês vão dizer, poucos, quem gosta de vir aqui na casa Espírita Leão Denis. Mas se eu chego e afirmo para vocês, é uma honra para mim poder estar
mais uma vez aqui, trazendo os ensinos de Jesus. Aí vocês vão pensar assim: o Crispim gosta muito de estar aqui. Então, o honrar é um gostar para mais, é um upgrade do gostar. Entende? Então, honrar pai e mãe é uma atenção especial para pai e mãe. Para que a gente entenda como houve algumas distorções na interpretação das leis, desde o tempo lá de trás dos judeus, dos hebreus, né? O honrar pai e mãe, claro, fazia parte da lei, claro, porque os judeus seguiam Moisés, né? Os hebreus não seguiam Moisés. Qualquer leitura que você fizer, você vai ver que as leis que eles seguiram eram Moisés. E fazia parte desta lei, que é a quarta lei do Decálogo, também o amparo material aos pais. Só que eles não faziam. O que eles faziam? Eles burlavam esta lei, alegando que o dinheiro que dava a Deus, olha a forma que eles pensavam, como vem lá de trás isso aí, nos templos, ou seja, para as construções, para a manutenção, para toda aquela pompa que existia, já era o cumprimento da lei para eles, uma vez que então, como eles estavam dando valores para os templos, para a casa de Deus, conforme eles diziam, Deus cuidaria dos pais para eles. Mas Jesus vem e desmascara com suas palavras. Isso está lá no Imitação do Evangelho de Fadi de Montaigne. Observe a distorção, né? Como já vem de muito longe, né? Como é que você vai transferir uma responsabilidade tão grande? Quando a gente fala honrar pai e mãe, eu já tive a oportunidade, nós já tivemos a oportunidade de, numa casa, determinada casa, alguém de forma bastante inflamada levantou-se e disse: como é que eu vou amar uma criatura que me abandonou e um pai que eu não conheci? Como é que eu vou honrar? Assim, nesse tom. Disse: sinceramente, irmã, era uma moça, eles poderiam ter te matado e você não estaria aqui reclamando e nem estaria matriculada para dar sequência na sua vida. Reflita nisso que nós estamos lhe falando. Não importa se você teve um pai e uma mãe que lhe deu todo o amparo, ou se você foi abandonado, mas alguém assumiu a responsabilidade sobre você, lhe adotando, que é igualmente pai, ou seja, pai e mãe biológico, não se assume a função de pai e de mãe, honra, porque senão você não está onde está. Então é muito importante que se entenda esse detalhe importantíssimo. O compromisso é muito grande. E aí, como para muita gente, para algumas pessoas é até um pouco polêmico, para outras é natural, porque invariavelmente uma grande maioria de nós fomos criados por pai e mãe biológico. Outros foram criados pela avó, tranquilo, está tudo em casa. Mas quando entra a adoção, algumas pessoas questionam. Outros querem conhecer o pai biológico depois de muitos anos. Sem problema, deixa eu conhecer a mãe, não tem problema. Respeito as partes. Se não fosse ele, certo ou errado, não estaríamos aqui. Mas aí Joana de Ângeles, no livro Leis Morais da Vida, ela nos lembra, agora começa a entrar, para depois a gente entrar na piedade filial. Ela nos lembra de quão difícil é mensurar ou medir o valor que um filho deve para os seus pais. Ela vai nos lembrar e vai mostrar. Ela diz assim:
toda a gratidão que um filho tem por um pai e por uma mãe, sequer vai poder retribuir a fortuna da oportunidade fruída através do renascimento carnal. Olha só, o carinho e respeito contínuos, por mais que eles existam, não representarão oferenda compatível com a amorosa assistência recebida antes do berço. A delicadeza e a afeição, o maior que seja, não vão corresponder à grandeza dos gestos de sacrifício e da abnegação demoradamente recebidos. Os filhos têm deveres intransferíveis para com os pais, instrumentos de Deus para o trâmite da experiência carnal, mediante a qual o espírito adquire patrimônios superiores, resgata insucessos e comprometimentos perturbadores. Estamos começando a entender a piedade filial, né? E ela continua: honrar pai e mãe nada mais é do que praticar o amor ao próximo e a caridade, que é o amor no seu maior grau. Nós sabemos que a caridade é na sua essência, uma vez que as primeiras pessoas que amamos desde o início da nossa vida carnal, e não por acaso, são nossos pais. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 681, livro 3 das leis morais, fala da lei do trabalho, necessidade do trabalho, questão 681. O nosso codificador, extremamente lógico que era, ele faz a seguinte pergunta aos nossos irmãos superiores: a lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais? Olha a pergunta que Kardec faz. Quando ele diz a lei da natureza, nós sabemos que as leis de Deus são naturais e imutáveis. Então, tudo que vem de natural, natureza, é lei de Deus. Essa ninguém mexe. Então, ela está perguntando se nas leis de Deus os filhos têm obrigação de trabalhar para seus pais. Essa é a pergunta de Kardec. É a resposta: certamente, dizem os superiores, do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para seus filhos. Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudar-se mutuamente. O que, observe, vírgula, aliás, vírgula, com muita frequência se esquece na vossa sociedade atual. Olha só. Vamos trocar em miúdos aqui para ficar bem mais fácil, bem mais simples. Gostei? Do zero, ou seja, da concepção. Lembrando, a partir do momento da concepção, onde o óvulo recebe o espermatozoide e concretiza-se a concepção, naquele instante vai ser conectado. A partir do momento que aconteceu, vai se conectar com as futuras gestantes no espírito adulto. Então, olha lá, você ainda não sabe que está grávida, mas você já tem um espírito adulto conectado com você. Olha o que é a maternidade. Por que a gente está chamando a atenção e falando isso aí? Pelo seguinte: porque é importantíssimo, desde quando você descobre estou grávida, para você e para o seu parceiro, começarem já a emanar amor. Fundamental. Se você pegar uma gestação onde tem amor,
aceitabilidade, porque muitos, é comum até infelizmente, não é tão comum, mas existe. Poxa, mas eu não queria essa gravidez agora. Você está com o Espírito adulto junto de você, amigo. Ah, não, essa eu não queria, só não vou tirar porque a minha religião não permite. Isso vai dar, como diz a gurizada, vai dar um ruim mais na frente. Aí você não entende por que uma criança não quer pegar no seio da mãe para mamar. Pega a gestação, olha, observa todo o caminho para você ver. Entende? Então, ame. Então é muito comum hoje a gente escutar, eu fico muito feliz quando alguém vai dar notícia, chega o casal, estamos grávidos. Que coisa boa, estou mesmo. Porque é uma conexão dos dois, sabe? Isso é que é bonito. É gostoso ver isso. Oh, que bom, pai presente. Isso vai dar um bom, né? Vai dar um bom, obrigado a dar bom isso. Porque aí é aquela coisa, sabe? Às vezes acontece, a gente não tinha programado, mas aconteceu. Vamos aceitar, que bom. Poxa, mas já passou um tempo, não está meio fora de hora para ter um filho de paciência? Se vê, tem um sentido. Tem tantas formas de contraceptivos, né? Mas se aconteceu, a partir daquele instante que você tem essa notícia, com certeza começa tudo diferente. Tem criaturas que discutem durante a gravidez, as famosas DR, né? Eu gostaria de alertar que DR não é discutir, pessoal, é dialogar. Se você dialogar com seu parceiro, com a sua parceira, você não vai causar mal para ninguém, porque divergência todos temos. Porque se você vai discutir uma relação, a parte que estiver perdendo vai se oriçar e vai emitir uma energia muito ruim. Já se um diálogo, você pode não concordar, mas você respeita e vai dar a sua opinião. Então, DR, o correto de uma DR, o que é que está acontecendo? Eu estou meio aqui devagar, precisando mexer, o que é que está acontecendo? Está bem distante? Vamos conversar. Se tem amor, sem dúvida alguma vai dar certo. Se não tem sentimento, a doutrina nos mostra, não queira manter junto, que por si só já está separado. Mas tendo sentimento, vai até o finzinho, que vale a pena. Então, pai e mãe, aí entra a piedade. O que seria a piedade? Nós vamos dizer assim, a piedade é um sentimento que é irmão da caridade. É peso, né? Caridade é o nosso grande objetivo, que é o amor no seu maior grau. Se a piedade é irmã, é um sentimento igualmente nobre. Quer um exemplo? Você encontra alguém que tomou todas e está lá, escarradão lá no chão. Você passa, se você é cristão esclarecido, a maioria de nós espíritas não somos, o que é que você se você tem piedade, o que é que você vai fazer se você não tem? O que é que comumente acontece? Esse aí não tem mais jeito. Esse não levanta mais, só na outra. Isso é tão comum de ouvir. Não se conserta mais o fulano. Porque tem várias formas de cair, né? Você pode cair num erro, você pode cair numa situação desagradável. Esse não tem mais. E o que é que faz a criatura que tem piedade? Levanta. Olha a diferença. Um julga, lembrando que a lei de Deus é neutra. Não vai julgar. Quem somos nós para julgar quem quer que seja? Nós não temos essa oportunidade moral, o melhor que seja a nossa moral nos dias de hoje. Porque nós somos o produto de muitas encarnações, com muitos erros e muitos acertos. E se nós identificamos uma falha hoje, é porque também a temos ou já tivemos um dia. Por isso a gente sabe. Então, quem sou eu para julgar? O único que poderia julgar é Jesus. Ele julgou? Não.
não julgou. E poderia, porque ele não devia nada rigorosamente para nenhum de nós. Só nos trouxe o amor. Então é importantíssimo que a gente entenda esses contextos todos. Tem um fato muito interessante. Uma jovem senhora de 60 anos, eu falo jovem senhora porque hoje 60 anos realmente é uma pessoa, aquele negócio, a longevidade hoje deu um salto. Então hoje uma pessoa de 60 anos é uma pessoa extremamente ativa. 70, 80. Eu conheço uma criatura que faz maratona com 84 anos. Cada um cuida do seu jeito, né? Mas uma jovem senhora de 60 anos, ela foi procurar um psiquiatra, observe, para que ela tinha uma mágoa, um bloqueio muito grande com a sua mãe, de um fato ocorrido com 9 anos de idade. Ela com 60. Chegou ao psiquiatra, contou toda a história dela, ele cristão, observando. E o que é que o senhor me diz? Bom, antes de eu lhe dizer o seu diagnóstico, eu já sei qual é, eu quero que a senhora faça uma gentileza. Pegou uma folha em branco, deu um risco no meio e disse: do lado esquerdo você vai colocar tudo de bom que a sua mãe fez para você. Aí ela virou a folha, foi uma folha e uma metade. E do lado direito, só aquela mágoa que ela escreveu. E qual é o meu diagnóstico, doutor? Ele é assim: ingratidão. É o seu diagnóstico. Ingratidão. Como assim? Tudo que você fez, olha o que você escreveu. Você está sendo extremamente ingrato. Lhe falta amor próprio. Vai pedir perdão para sua mãe, mas ela nunca desconfiou. Peça, conta para ela e peça. Ingratidão. E ele ainda acrescenta: provavelmente não sei o que lhe aconteceu, mas você mereceu, não tenho dúvida. Mãe às vezes aumenta, mas não erra, né? Às vezes dá 3 chineladas em vez de uma, mas não erra. Você mereceu pelo menos aquelas 2 mereceu. Então é interessante. Você veja, a criatura levou 51 anos de uma existência com uma amargura que ela podia ter resolvido no mesmo momento. Esfriou, vai lá: ô mãe, por que me está fazendo desse jeito? Ah, minha filha, vem cá. A mãe também não quis fazer desse jeito, mas não. Resolveu ficar aqui. Sabe qual é o nome disso? Orgulho. E aí você se torna uma pessoa. Isso te leva a desencadear, te torna uma pessoa às vezes agressiva, sem que você perceba. Meadura em alguns aspectos. Então é bem interessante, né? Nós sabemos, o Livro dos Espíritos nos mostra, que lá na questão 258, de que nós temos, a grande maioria de nós, raríssimas exceções, muito raras, cada vez menores, de encarnações compulsórias, que nós podemos escolher o gênero da nossa prova. Então nós podemos, inclusive, temos a oportunidade, muitas vezes, de escolher para resolver uma pendência junto àquele que agora está seu pai e sua mãe. Então, isso aí já... Aquela história que você ouve: não pedi para ser teu filho, pedi muito bem. A filha dobra. E, lamentavelmente, acho que às vezes diz: eu não te queria como filho, mas você aceitou. Mas não é você, filho, que vai julgar pai e mãe, não. Somente Deus pode julgar. A gente escuta também: poxa, meu pai e minha mãe não acompanham a minha geração. Nem precisa, eles só precisam respeitar. Agora você tem que respeitar Deus. Por isso o diálogo é fundamental. Por isso o primeiro ensino de Jesus é a humildade. Sem ela não dá para dar o primeiro passo. Sem ela não dá, não tem como. Bem-aventurados os mansos e humildes de coração. Começa aí, lá no segundo. A bem-aventurança, né?
maior doutrina de Jesus. E aí vem a piedade. Como é que eu posso aplicar dentro da ótica espírita, que é uma doutrina esclarecedora, sabendo que nós somos o produto de um ontem? O que é que eu posso fazer para o meu pai e para a minha mãe? Faça tudo que você conseguir. Tudo, tudo. Aqueles que ainda têm pai e mãe encarnados, aproveita, porque eles fazem uma falta, meu Deus, que já não os tem nada fisicamente, sabe? A falta é tão grande, que você sente falta até das bordoadas que você levava muito tempo para fazer chorar. Até a estuinha, aqueles corretivos, que infelizmente já não dá para dar, porque o filho te entrega, você vai parar lá no juizado. Não dá mais para corrigir, né? Ai não, deixe, educação moderna. E eu peguei uma época que, vê se eu chutei uma chanela de alguém depois que eu chutei da minha avó. Não, né? Era a mãe dele ainda. Claro que eu tomei, né? Merecidamente, aliás. Né? Vê se eu tinha alguma mágoa do meu pai. Nenhuma. Ele partiu. Um cara extremamente correto. Entende? Então, é muito bom quando a gente tem entende o contexto de pai e de mãe, né? Tudo que você puder fazer, faz. Tem coisa melhor que um cheiro de mãe? Não, né? Um abraço de mãe. Até bronca de mãe é bom, não é? Até bronca de mãe é gostoso. E tudo isso, infelizmente, pelo nosso tamanhozinho, a gente muitas vezes vai perceber a falta deles depois que já não estão mais no plano físico. Mas aqueles que os têm, digo, brincadeira, eu tive 4 mães, né? É um privilégio. A que me deu a luz, a que a minha mãe me doou, que eram muito amigas para que eu continuasse dos 30 anos em diante para ela me orientar, inclusive foi quem me trouxe para a doutrina. Tive mais 2 mães dessa segunda mãe, então toda a nossa espiritualidade. Por certo, olhando por nós agora, né? Que bom. Então, no dia das mães, mandou rosas. Eu sabia a preferência de cada uma delas. Claro, um abraço. Dia dos pais, um abraço. Gratidão. Olha que sentimento bonito. Muito polêmico também é a questão de você colocar seus pais, sua mãe ou seu pai, numa casa de repouso, ou num asilo, ou numa instituição. Como é que a doutrina espírita olha esse aspecto? Como é que nós, cristãos, podemos olhar? De que forma eu posso olhar? Simples. Muitos pais, ou pai, ou mãe, ou os dois, às vezes até, pedem para ir para uma instituição. Eles pedem, principalmente se um partiu antes do outro, pede para ir. Porque vão ter outros que vão conviver igual, estão naquele mesmo meio, tem atividade. Seja ela uma bem simples como as más, cheias de nome, né? Cheias de todos os recursos. Então se usa muito, escuta muito, porque minha mãe, porque é minha mãe, a melhor casa de repouso da cidade, do país. E eu costumo sempre perguntar, você visita constantemente? Bem, você está transferindo a responsabilidade que é sua. Não tem problema nenhum que eles estejam em qualquer que seja a instituição, desde que não seja esquecido lá. Então, como se estivessem na casa dele, continue fazendo as visitas regulares. Cada 2 semanas, às vezes uma vez por semana, se é próximo. Porque não tem coisa melhor para um pai e para uma mãe do que ter filho perto. Porque na curva da vida é assim, né? Do início até um determinado ponto nós temos uma dependência muito grande pelos pais, ou aqueles que fazem às vezes de pai. Dali para frente, de uma forma bastante natural, porque a natureza não dá salto,
essa dependência passa a ser automaticamente nossa para com os filhos. Quanto mais idosos, mais dependentes nós somos. E se tiver que ser dependente de alguém, seja de alguém que você amou, que você ama. Então, tem gente que usa essa outra parte para descartar. E outros, muita gente que o pai pediu, ou mesmo não tinha como estrutura para deixar em casa, que eu coloco, mas ele ia todos os dias olhar o pai que ele morava próximo. Então é diferente, só mudou para ele poder trabalhar, para ele ter as atividades, mas não deixou, não virou as portas para o pai. Né? É aquela história, né? Oi, papai no sol, tira o papai do sol. Oi, mamãe no sol, tira a mamãe do sol, mas não esquece a mamãe, ela vai escolar lá, cara. Entende? Ou não esquece o papai. Esse é o ponto. Ou seja, é muito delicado. Nós tivemos uma experiência muito legal também. Nós, há uns anos, a gente veraneava na praia de Ingleses, em Florianópolis. Íamos, cada 15 dias a gente visitava a Serte. Lá eles têm, ali na cachoeira, a Serte tem uma série de idosos que eles cuidam lá, tem uma estrutura bem legal. Faz uns anos que eu não vou. E lá tem uma criaturinha que eu gostava muito dela. Sabe aquela criatura que você olha, a primeira vez que você foi e as coisas fecham? É muito legal. Então quando eu ia lá, Mário, que prazer, seu Mário. Ele me abraçava, sempre sorrindo, ele brincava com os outros colegas. E passou um tempo, num dia dos pais, eu fui visitá-lo. O dia dos pais, e vou chegar lá, de repente tá os filhos, se tiver eu até vou sair e deixar ele bem à vontade. Pensei comigo. Fui eu com a minha mulher, minha filha, chegamos lá, estava lá o Mário no canto, cabisbaixo, pô, cadê aquele sorriso de sempre? Chamei a pessoa aqui, correndo, o que houve com o Mário? Não, naquele dia dos pais ele fica assim, porque, pergunte para ele. Não tive outra, vou perguntar. O Mário, o seu Mário, o que acontece? Cadê aquele sorrisão aí? Nada. Porque quando você sorriu, quando uma pessoa está sorrindo de verdade, você primeiro sorri com os olhos. Por isso que se fala que os olhos são a janela da alma. Porque você está sorrindo e até, sabe, tem vida. E ele estava ali. O que houve? Olha, com o senhor eu vou falar. O senhor sempre vem aqui me ver. Fala, senhor, lá no seu coração. Ele já expulsou um sorrisinho. É que fui eu que pedi para vir para cá. Botei a minha casinha, tenho 8 filhos. Doei a minha casinha para os filhos, que eles cheguei, cada um ficar com a sua parte. Eu só acredito que nos primeiros, segundo e terceiro dia dos pais, o outro vinha. Agora, simplesmente esqueceram aqui. Confesso, eu já sou manteigão, confesso que saiu a lágrima aqui. Digo, não, seu Mário, mas vamos olhar sob outro prisma. Está certo, eles não estão vindo. Sabe o que é que eles são? Ingratos. É verdade. Agora vamos olhar assim. Você quer ver como Deus é muito bom? Ele olhou sério para mim. Você vê, eu não estou aqui, eu não sou seu filho, mas não sou meu irmão. Eu vim aqui te dar um abraço, que você é um pai maravilhoso. Olha essas criaturas todas aí que eu convivo todos os dias. Quantos corações se alegram? Você não acha que os seus filhos ingratos não merecem a sua tristeza? Ele olhou para mim bem sério. Tem razão. Isso foi muito legal. E acabou-se o problema do seu Mário. Uma palavrinha resolveu. Bem colocada. Eu gostava muito dele. Faz alguns anos que eu não vou, não sei se ele ainda está encarnado, com uma série de limitações. Mas era uma criatura, sabe? Para mim, um cara que sorri com os olhos e fala olhando no teu olho, já é um tremendo, uma referência. E aí vem a piedade filial.
tudo que você pode fazer, você faz. Tem criaturas que, como já falamos, transferem. Tem pessoas que ficam com os pais até o fim. E é muito legal aqui também, já estamos falando de pai e mãe, criaturas que assumem a família. Nós conhecemos um jovem, que hoje é um senhor de quase 60 anos, em que aos 17 para 18, ele matou os irmãos, os pais morreram, desencarnaram num acidente de automóvel vindo de Curitiba. Eles eram uma família abastada e, imagina, três meninos, um de 12, um de 9 e ele de 17 para 18, era mais velho, tudo bonito. E aquilo impactou, né? Aí até os 18, o pessoal foi levando, um ajudava, outro. O 18 ele pediu para o avô que emancipasse ele, que ele ia cuidar dos filhos, dos irmãos, como se fossem filhos, encaminhados, entendeu? Pois ele só foi ter a vida dele, construir a família dele com 30 e poucos anos, já quando tinha colocado os dois na universidade, os dois irmãos, já um casado, outro noivo. Bom, agora eu vou cuidar da minha vida. Então, vejam que compromisso, voltando lá na 258, que vocês podem chegar, esse moço possivelmente pediu essa prova. Pediu e passou bem, né? 10%. Porque ele abdicou. Você sabe qual é o maior tesouro que nós temos e que muito pouca gente liga? É o tempo. Porque ele passou, acabou. Você não busca ficar para trás. E ele doou o tempo dele para os irmãos. Imagina que resgate. Pelo amor. Aí depois se consorciou, casou, teve filhos. Aí foi até um fato interessante, porque os filhos dele eram bem mais novos do que, claro, ele casou bem mais tarde, do que os sobrinhos, lógico, obviamente. Mas é um exemplo bonito, que a gente pôde testemunhar. Essa família hoje, eles eram de Joaçaba, não sei como é que está esse pessoal hoje, mas eu tive a oportunidade de conhecer esse mais velho, chamava-se Ricardo, um grande cristão, sem dúvida alguma. Então a gente tem muitos exemplos. Avós que assumem até para auxiliar os pais, a sua filha, o seu filho, para que possam desenvolver as suas atividades, porque hoje a velocidade do tempo é outra. Observe que nós já estamos numa quarta-feira, mas é quinta. Ontem era sexta da semana passada, nós já estamos chegando de novo. O Natal já foi, veio a Páscoa, passou o Carnaval, Páscoa. Daqui a pouco, mais um pouquinho, nós estamos na metade do ano 2024. Passou o dia de mãe, vem dia do pai, e aí? Então, se o tempo está acelerado, e detalhe, né? Ele continua uma hora tendo 60 minutos, 1 minuto, 60 segundos. Só que o movimento, nós estamos num mundo de transição e as coisas aceleram. O próprio Evangelho nos mostra, né? Que quanto mais próximos, quanto mais evoluídos, mesmo dentro, enquanto provas de expiações, aos poucos vão se aproximar da regeneração, do início do processo de regeneração, que de acordo com Emmanuel, falando para o Chico lá no Pinga Fogo, aquele programa de maior audiência da TV Tupi, programa ao vivo, que tinha programado por 1 hora, deu 4 horas de programa. Quando perguntado, o Emmanuel fala, por volta de 2057. Então, o que está acontecendo? Quando começam essas grandes transições, diminui a infância, o espaço da infância um pouquinho menor, e todos os degraus vão
diminuindo. Pega uma criança hoje, de 8, 10 anos, meu Deus do céu, não. Pega a turma de hoje, pega. Eu estava conversando outro dia com uma menina, 8 para 9, português perfeito, um inglês, que o meu é péssimo, um inglês da hora, 9 aninhos. Eu digo, eu acho que eu era retardado. Vai dar. Então eu não consigo outra justificativa. Aí alguém me disse, não, ela tem, vai ver a idade espiritual dela, vai ver quanto é que ela tem, quantos anos ela está na tua frente. Né? Então é interessante, né? Como é bom, né? Mas é quando você entende. Aí você começa a entender que amar pai e mãe é daí que vem, porque a nossa, onde nós habitamos, a nossa família é ali no nosso laboratório. Nós vamos ser lá fora, que nós somos ali dentro. Socialmente, todo mundo é bom. Pô, no social, o cara é um doce. Aperta um pouco, ele já espana. Opa! Pode mas parecia ser tão bom, mas não é. Entende? Então é interessante. Mas é muito legal você ver a evolução. Aí você vê, quando eu vejo criaturas que, com a mãezinha lá com o andador, ela ali do lado, filho, oh, coisa linda, maravilhoso. E uma outra importância, uma coisa que é muito importante, que é bom que a gente lembre, as pessoas, quanto mais idade, é natural que fique mais, se fala popularmente, ranzinzas, não é? Elas diminuem um pouco o nível de tolerância, é natural, isso é da idade. A pessoa fica um pouquinho mais tipo, troca um pavio por uma espoleta, né? Explode mais fácil. Mas nem por isso, deixa de ter amor. E tem um caso muito interessante, também ocorrido no interior de São Paulo, onde um pai que tinha um filho único, pai e mãe, o filho único, eles tinham lá um sítiozinho, e o pai queria que o filho se desse bem. Ele e a mãe chegaram a passar dificuldades sérias para o filho ter uma boa escola, chegou na universidade na cidade de São Paulo e se formou, se tornou o profissional. Aí tudo que o pai queria, bom, meu filho está tranquilo. E esse filho único, já com um bom padrão, ele vinha, porque ficava tipo de São Paulo, tudo é longe, né? Qualquer negocinho é 40 minutos, é uma hora, isso se não tiver trânsito, se não é vezes. Conhece São Paulo, sabe que é assim. Você pode fazer em 15 minutos, pode levar 3 horas para ir de um espaço ao outro. E ele sempre ia, dia do pai, dia de mãe, Natal, não esquecia os pais, ele tinha esse bom. E aí aconteceu um fato, era no dia dos pais, e ele foi, sempre ia com a esposa, e observe, o filho chegou, papai, feliz dia dos pais, abraçou. Está aqui o presentinho para o senhor, trouxe um negócio bem, saber que o pai gostava. Até aí está tudo certo. O pai sentado no banquinho de sempre, aqueles banquinhos de jardim, né? Na frente tinha umas árvorezinhas de fruto. Aí o filho passa a mão num jornal, pai, era jornal, e do lado do pai, deu parabéns, pai ficou. Aí peraí, vem me visitar, ou vem ler jornal aqui. Deu uma cutucadinha. Nisso, veio um pardalzinho, pousa numa árvore da terra. Ele cutucando, o filho diz, o que é aquilo? Aí o filho diz, pai, é um pardal. Ah, obrigado. O filho voltou para o jornal. Ele dá mais uns minutos, o pardal trocou de galinha. Pai, o que é aquilo lá? Filho, o que é aquilo lá? Pai, é um pardal. Mais um pouco ele volta para o jornal e o pardal resolve descer e ir para dentro. Ficou picando lá frente. E o filho não se tocava, ele tocou no filho de novo e disse, isso. Aí o cara explodiu. O pai, eu já não te disse que é um pardal, é aquele miserável daquele pardal sempre. O que é que o pai fez? Disse nada. Subiu, foi em casa, trouxe um caderninho,
sentou do lado e abriu o caderninho. Aí o curiosão do jornal, o que é isso aí? Não, isso é o meu diário. Seu diário, é? E o que é que diz aí? Não, é que está anotado aqui, que aqui mesmo nesse banco, aqui mesmo nessas árvorezinhas aqui, o senhor um dia me perguntou 21 vezes o que era um pardal. E eu respondi as 21 vezes para você que era um pardal. Eu abracei todas essas vezes. Aí o ingrato, o que é que ele fez? Bateu-lhe o remorso, né? Claro, natural. Começou a chorar e abraçou o pai. O pai, antes de abraçar, pegou o jornal, rasgou ali, estava louco aquele jornal, pegou fora. Aí ele abraçou o pai, chorou. E o pai ali abraçou, retribuiu o abraço. Papai, eu tenho que me perdoar. Aí ele assim, não, eu não vou te perdoar. Mas como o senhor vai me perdoar? Como é que eu fico? Não vou lhe perdoar, porque você não me ofendeu. Você só foi mal criado comigo e eu lhe ensinei. Então tá bom, tá tudo certo. Aí ele ficou grudado com o pai e acabou-se o problema. Vocês pensam que não é comum essas coisas acontecerem? Velho doido, isso a gente escuta de monte. Isso é uma maluca, isso não é mãe, isso é uma maluca. Que lamentável, né? Tem um ditado antigo que diz assim: bom filho, bom marido, boa filha, boa esposa. Observe o comportamento da sua namorada, da sua parceira, com os pais. Ali você já vai ter uma ideia real do que vai ser aquela pessoa que você pensa. Vê se ela é aquilo que você está pensando que é. É uma boa prova para você ver. É muito legal. Observe. E nós gostaríamos de finalizar. Já está. Vamos concluir, né? Mais um fato. Nós gostamos muito. Porque Jesus usava as parábolas, né? Para nos ensinar. E a gente, como tem ele como modelo, né? Iria todos nós aqui, para na questão 625, né? Sempre lembrando que nós temos na 621 a nossa consciência, né? Porque é nela que estão as leis, né? É o nosso GPS. Você vai por aqui, você vai por ali. Se você esqueceu o que o GPS está dizendo, você vai se perder. Perdeu o foco. Mas ele te avisou. E aconteceu um fato para a gente ver como é divertido. Um dia, um casal que já estava junto há 20 anos, 20 e pouquinhos, o casal estava rigorosamente bem, lealdade, fidelidade das partes. A coisa era tão certinha que às sextas-feiras a esposa dava um vale night para o marido jogar o futebol dele, tomar a cervejinha dele, podia chegar a hora que ele quisesse. Isso era comum. Ele, por sua vez, aos sábados, já chega com os amigos. Existia uma troca, porque é uma confiança, porque quem ama confia, cara. Quem ama confia. Se os dois amam, ninguém vai fazer nada errado. Não tem porquê. Se você ama, você confia. Faltou. Bom, aí a pessoa responde. E aconteceu um fato um dia, ele veio num futebol desse, quando acordou, ele acordou com a seguinte colocação: a esposa dizendo, sacudindo ele, 10 horas da manhã, por que não vai visitar outra? Ele está meio atordado. Outra? Que outra? Eu não tenho outra, só tenho você, eu te amo. A outra? Como a outra? Está maluco? Está pensando o quê? A sua mãe. Você esqueceu dela. Tu me deu um susto. Aprontou, hein? Não, claro que não, você sabe. Né? A coisa de... Mas ela já brincando com ele.
Ele pega o telefone e diz: mamãe, eu queria lhe convidar para a gente jantar e ir no cinema. A mãe quase caiu na cadeira. Porque a mãe dele, ele conta esse fato, isso é um fato real, e estava acostumada a, quando recebia uma notícia sem que ela esperasse, que era coisa ruim. Era notícia ruim. E aquilo surpreendeu. Vamos jantar, só eu e você, mamãe. Ela ficou embaçada do outro lado. Marcaram o horário, marcaram o dia. Ele deixou a esposa em casa e foi. Chegou lá, a mãe estava numa beca. Olha. Ela olhou para ele, toda orgulhosa, e disse: mamãe, você está linda, hein? Eu estou com o vestido do último baile que eu fui com seu pai. Ela já era viúva há uns anos. Achei que você merecia essa homenagem. Ele já se emocionou, se abraçaram e foram conversando, chegaram no restaurante. O garçom trouxe o cardápio, o menu, né? Aí ela disse: filho, olha, você vai ter que fazer uma coisa que eu fiz muito para você. Eu não trouxe os óculos, pois você vai ter que me dizer que essas letras eu não consigo enxergar nenhuma delas. Aí escolhi junto o prato e tinha um cinema marcado. Nós conversávamos tanto que esqueci do cinema. Era muito assunto para ajustar. Diferenças, ajustes, declarações de mãe para filho e filho para mãe. Saiu dali e ele foi no banheiro. Quando voltou, ele viu ela conversando com o garçom. Ela disse: essa minha mãe sempre foi assim, bem, muito gentil. Foi para casa. No caminho: mamãe, nós temos que marcar um outro desse. Foi muito bom e me sinto leve. Ela assim: eu também me sinto aliviado, muito feliz. Deixou a mãe em casa, só que ela disse: só que tem um detalhe, vamos marcar outro, e dessa vez você vai levar a sua mulher e meus 2 netos. Tá bom, combinado. Passou um mês, eles tinham marcado um mês e meio, passou um mês, ele recebe a notícia de que a mãe havia desencarnado. Mas como eu tive com ela um mês atrás, estava ótima, feliz. Não, a sua mãe desencarnou. Aí, claro, ele foi, fez todo aquele procedimento que é muito chato de fazer, né? Que é necessário, né? E passaram-se uns 3, 4 meses, bate a porta da casa dele, um jovem, com uma carta, e disse: olha, é da sua mãe para você. Teu moleque, minha mãe morreu, está pensando o quê? E eu: moço, eu só vim entregar o que me pediram, eu só fui entregando e te mandou. Aí ele pega, olha lá, realmente era a letra da mãe, remetente o nome da mãe, chamou a esposa numa briga e estava lá: meu filho, você não sabe como foi bom, que alegria que você me deu quando nós pudemos fazer aquele jantar juntos. Eu não quis lhe incomodar, coisa de mãe, né? Não quis lhe incomodar, mas eu já estava com problemas cardíacos seríssimos há mais de ano. Como a gente não tinha muito contato, eu resolvi não lhe incomodar. Mas não se preocupe, porque eu desencarnei feliz. Estou junto de seu pai, não tenha dúvida. E como nós combinamos, vai jantar naquele mesmo restaurante os seus filhos. Quando ele abriu a segunda página, tinha um cheque, o valor exato de uma janta para 4 pessoas. Agora, vamos imaginar o seguinte: se uma criatura dessa, como acontece, fica meses, anos sem ver a mãe, e de repente recebe essa notícia, aí é um choque. Aí vem o quê? O remorso. Como eu poderia ter feito coisas boas para minha mãe, eu não fiz, eu corri, vou dar o melhor caixão, vou dar o melhor túmulo. Para quê, rapaz? Nem pense aí, perde o tempo. Se você quer dar o melhor caixão, o melhor túmulo, mas não dê por remorso. Se você acha que isso tem algum valor, a gente vai respeitar, sem dúvida alguma. Que tem muito dinheiro. Bom, então, transforme isso em cesta básica
e distribua para quem precisa, que cada um desses que receber o que ele não tem para comer, ele vai fazer uma prece para o outro e vai agradecer a Deus porque mandou. Você adivinha quem vai receber essas bênçãos? Sua mãe, seu pai, seu irmão, seu amigo que partiu. Crítica alguma a quem quer botar uma urna, a quem quer fazer um belo túmulo, mas sem remorso, porque acha que são valores de respeito. Então, o Espiritismo é isso, é esclarecimento, é exposição, porque nós somos, o Espírito expõe, né? Não impõe, porque Jesus, nosso modelo é Jesus, e Jesus expunha, não impunha nada. Se algum guia, algum palestrante, o mais renome que tenha, vier falar para vocês aqui, querer impor alguma ideia, levante-se todos, porque ele não vai falar do doutrina espírita, ele não vai falar em Jesus, ele não vai falar dos ensinos de Jesus. Jesus que a gente sabe é caminho, é verdade e é vida. Uma abençoada noite para todos nós, uma semana abençoada, muito Jesus no coração, e vamos exteriorizar esse Deus que cada um de nós tem dentro de si. Muita paz, muito obrigado. Contigo.
chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites mais difíceis, se a cruz pesar